Olá, muitos amigos, colegas, leitores da minha página têm me perguntado o que eu entendo por livre manifestação do pensamento e qual o limite dela. A Constituição Federal ela traz diversos dispositivos que regulam a hipótese. O mais importante para nós é o artigo 5º, inciso 4, da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais, que diz que é livre a expressão, a liberdade de manifestação do pensamento. E faz a exceção na questão do anonimato. Ninguém pode se esconder por nome suposto ou não apresentar, ou não dar o seu nome quando faz qualquer tipo de declaração. Mas o limite entre a liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento, é tênue. Esse limite entre o exercício de um direito e a prática de uma infração, seja ela civil, seja penal, seja administrativa, é um limite muito tênue. E esse limite é marcado muitas vezes pelo subjetivismo daquela pessoa que vai interpretar. Há pessoas que são mais suscetíveis a críticas, outras que são menos suscetíveis a críticas, e a pessoa que vai julgar, ou no caso que vai oferecer uma ação penal, seja então um juiz de direito, um membro do Ministério Público, também tem o seu subjetivismo. E esse subjetivismo tem sido o grande problema. Qual que é essa linha tênue, qual que é a margem que separa a manifestação do pensamento, que é um direito constitucional, inclusive cláusula pétrea, da prática de uma infração. O limite é muito simples, é a própria lei. E a lei ela traz dispositivos muito interessantes que acabam limitando isso. Acabam dizendo qual que é o limite. Óbvio que quando nós formos interpretar qualquer dispositivo que diga respeito a um crime de opinião, que é o que é a livre manifestação do pensamento, quando se ultrapassa esse direito onde nós vamos incorrer, crimes de opinião, sejam crimes contra a honra, ou seja, crimes até contra a segurança nacional, apologia ao crime, apologia ao criminoso, incitação ao crime. Então, nós temos que analisar esses dispositivos para sabermos exatamente onde fica o limite. Quando pensamos em crimes contra a honra, não basta que exista uma manifestação que se adeque perfeitamente a uma norma penal. Então nós temos lá uma conduta e temos uma norma penal. Temos lá os tipos penais de injúria, difamação e calúnia. Nós vamos pegar essa conduta, ela vai se adequar a uma determinada norma penal. Tá? É o que a gente chama de tipicidade formal. Só que nos crimes contra a honra, além dessa tipicidade formal, há necessidade de um elemento subjetivo do tipo, que nós chamamos que é um elemento especial, previsto dentro da norma penal, ele é implícito, que nós vamos verificar se se trata de uma manifestação apenas resguardada pelo direito constitucional, a livre manifestação do pensamento, ou a prática de crime. Então, todas as vezes que nós pensamos em delitos desse tipo, delitos contra a honra, a pessoa tem que ter a intenção, seja de injuriar, que diz respeito à honra subjetiva, de caluniar ou difamar, que diga respeito à honra objetiva da pessoa. Uma diz respeito ao que ela pensa de si mesma, que é o crime de injúria, e outra o que a sociedade pensa dela, que são os crimes de difamação e de calúnia. Difamação diz respeito à reputação da pessoa, é um ato, uma conduta que ofende a reputação dela, e calúnia diz respeito a uma falsa imputação da prática de um delito, da prática de um crime. Isso quer dizer que se a intenção da pessoa for criticar, for narrar, for defender
um fato, ou defender a sua própria pessoa, for exercer esse direito de defesa, um desabafo, muitas vezes. Às vezes a pessoa não está satisfeita com algo e faz um desabafo. Então esse tipo de situação traz íncita que não se trata de crime. Por quê? Porque não há a intenção, né, esse elemento subjetivo que é de ofender a honra de alguém, seja a honra objetiva ou a honra subjetiva. E a situação ela complica um pouco quando diz respeito às pessoas que, por exercerem uma determinada atividade, uma determinada profissão, elas têm reduzida a sua imagem, o direito à imagem, tem reduzida também a sua honra, a sua dignidade, não que acabe de maneira nenhuma, mas de uma forma ou de outra, a honra da pessoa, o direito à preservação da honra é reduzido. Ela é mais suscetível a brincadeiras, a críticas. Por quê? Porque ela exerce uma atividade, exerce uma profissão em que há uma redução desses direitos, imagem, intimidade. Eu estou falando dos artistas, por exemplo. Os artistas eles estão constantemente na televisão. Então a imagem, a voz, é a profissão deles. Então, óbvio que as pessoas querem saber, se interessam pela vida pública dela. Então ela tem uma intimidade reduzida. E ela é mais suscetível a brincadeiras. Então, da mesma maneira que se faz uma brincadeira com uma pessoa, se pode fazer com os artistas, as charges. E elas têm que aceitar melhor isso daí. Então elas não vão poder, por causa desse tipo de charge, por causa desse tipo de brincadeira, dizer que foi ofendida. Eu trago isso também para os agentes públicos, os agentes políticos, mais precisamente, são os políticos em geral, membros do Ministério Público, membros da magistratura, porque eles exercem uma profissão que eles estão mais expostos. Como eles estão mais expostos, eles são suscetíveis a críticas. E essas críticas, muitas vezes, elas são contundentes, mas não deixam de ser críticas. E quando se exerce essa profissão, nós temos que aceitar isso. Até porque nós estamos sendo constantemente vigiados pela população em geral e nós poderemos praticar determinadas condutas que a população não aceita, que elas acham corretas. Então elas podem criticar, elas podem mostrar a sua insatisfação. Isso daí de maneira nenhuma pode ser dizer que é um crime contra a honra. Isso daí não vai ensejar uma infração penal, de maneira nenhuma. Óbvio que nós temos um limite para isso. Ninguém pode xingar a mãe, ninguém pode falar coisas extremamente pesadas que dá para imaginar quais são. Aí nós já estamos transbordando nossos limites e indo para crimes contra a honra. Agora, criticar a atuação, criticar uma determinada decisão, mesmo que seja de uma forma mais áspera, isso de maneira nenhuma vai poder ensejar crime contra a honra. E o jornalista principalmente, ele tem uma liberdade de crítica, de narrativa de fatos muito maior. A Constituição, em duas disposições, ela proíbe a censura. E essas duas disposições diz respeito aos profissionais de comunicação. Porque em qualquer ditadura, o primeiro direito a ser suprimido, o primeiro direito é a livre manifestação, é a censura. Então nós não podemos de jeito nenhum calar a imprensa. Até porque a narrativa de fatos e a crítica faz parte da profissão. E há um capítulo especial na Constituição Federal que trata da comunicação social, que é versado aos profissionais de comunicação, jornalistas, repórteres, apresentadores, o que seja. Então eles ainda têm um poder de crítica muito maior do que uma pessoa comum. E eles não podem ser censurados, eles não podem ofender também, não podem ameaçar, não podem fazer apologia a crime, apologia a criminoso. Mas quando nós analisamos essas condutas que em tese pode caracterizar crimes de opinião, nós vamos ter que fazer uma análise com também um sopesamento desses bens que poderiam estar em confronto. Muitas vezes não há nem esse confronto, outras vezes há
o confronto da liberdade de manifestação, que é o direito constitucional, com o direito à honra, à intimidade, né, o direito à preservação da própria imagem e o direito à segurança, né, porque não se pode vir a público incitar publicamente as pessoas a praticarem determinados crimes. Vamos invadir o banco, o banqueiro ganha muito dinheiro, então vamos lá pegar nosso dinheiro, vamos invadir e quebrar tudo, né? Vamos invadir e matar deputados, senadores. Isso não pode. Isso daí é incitação à prática de crimes. Isso daí realmente não é possível. A liberdade de expressão não vai a tanto. Também se fala muito em crime contra a segurança nacional. Olha, crime contra a segurança nacional, para alguém ser processado, é a exceção da exceção. Por quê? Porque são crimes de uma magnitude muito grande. Não é qualquer coisa que vai levar a um crime contra a segurança nacional, né? Ali os bens jurídicos previstos na Lei de Segurança Nacional, eles são muito claros. Preservação da integridade territorial, da soberania, da democracia, né, dos poderes constituídos. Então, para nós falarmos num crime dessa magnitude, tem que ser algo muito sério, muito severo. Não é uma crítica que vai poder dizer que há um crime contra a segurança nacional. O fato de xingar o presidente, tá lá, caluniar o presidente, mas peraí. Nós temos no Código Penal também a calúnia. Por que a honra do presidente é diferente de uma honra de uma pessoa qualquer? Né? Então esses crimes contra a honra, contra o presidente da República, eles só vão poder ensejar crime contra a segurança nacional se colocar em risco a segurança nacional, se colocar em risco a integridade das instituições. Caso contrário, aplica-se o Código Penal, porque só com a colocação desses bens jurídicos em risco de dano, são crimes de perigo, pelo menos a grande maioria deles são crimes de perigo, há crimes de dano, matar o presidente da República, tentar matar, né? Mas a maioria é crime de perigo. O perigo é colocar em risco a integridade territorial, a democracia em geral, né? Os poderes constituídos. Fora isso daí, nós temos o Código Penal, nós vamos aplicar o Código Penal. Então, quando pensamos, sempre que vamos analisar o conflito existente entre essas regras, a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão é uma regra, né? O direito à honra, o direito à intimidade, tudo isso daí é regra, não são nem princípios, são direitos, são regras. Ou existe ou não existe, ou aplica-se ou não aplica. Mas nós não podemos simplesmente falar, olha, essa pessoa não tem direito à intimidade, essa pessoa não tem direito à honra. Todos nós temos direito à intimidade e todos nós temos direito à honra. Só que há limites. Óbvio que há exceções em que a intimidade pode ser violada, agora a honra não. A honra não vai poder ser violada nunca. Até os desonrados possuem honra. Não é porque uma pessoa foi condenada que nós vamos poder xingá-la. Não pode de maneira nenhuma xingar a mãe dela, de maneira nenhuma, né? Então, todas as pessoas, todas têm honra, não se afasta a honra. Pode se afastar o direito à intimidade. Todos nós temos intimidade. Ninguém vai poder dizer, olha, você não tem intimidade. Até o preso tem intimidade. Por isso que é uma regra. Ou existe ou não existe. Não há possibilidade de se afastar. Diferentemente dos princípios, que se aplica num caso, não se aplica em outro, né? Nós poderemos ter esse conflito entre princípios. A regra a gente precisa sopesar, né? Colocá-las no seu determinado local e aplicar uma norma de tal maneira que a gente consiga fazer esse balanceamento, que as duas regras sobrevivam. Os princípios podem ser afastados numa determinada situação e aplicados em outra situação, né? O que não acontece de maneira nenhuma com as regras, né? A proibição da prova ilícita é um princípio. Há situações que a gente pode afastar, falar, nesse caso a gente não vai aplicar a proibição da prova ilícita, quando existe uma prova, única prova, por exemplo, que demonstre a inocência de alguém. Nessa situação a gente afasta a proibição da prova ilícita, porque no sopesamento de bens e interesses, a liberdade dessa pessoa vai preponderar sobre a proibição da ilicitude da prova. Agora, no caso de liberdade de expressão, nunca vai poder ser afastado, pode ser sopesado,
Ou seja, nós vamos verificar o limite, até onde vai esse limite. Ultrapassado esse limite, se existir uma norma penal, né, em que haja uma adequação a essa conduta que ultrapassou o limite, nós poderemos ter um delito. Né? E o subjetivismo que é o grande problema. Aquela pessoa que vai analisar, como eu já disse, há pessoas que são mais suscetíveis a determinadas críticas, narrativas, e outras pessoas que são menos suscetíveis. E essas pessoas, que são pessoas como nós, que vão julgar. É alguém que vai analisar se vai oferecer ação penal ou não, membro do Ministério Público. Então, nós temos que verificar isso. Eu costumo dizer, direito é ideologia. Direito, a pessoa, ela vai analisar determinada norma de acordo com a sua formação. É o que Martin Heidegger dizia, que é o Dasein. O tempo forja a nossa personalidade. E de acordo com as nossas vivências, nossas experiências, nossos infortúnios, tudo que a gente gostou, que a gente não gostou, que a gente aprendeu, isso vai forjar o nosso Dasein, o nosso eu. E esse eu vai fazer com que a gente analise essas normas de uma forma ou de outra. Pessoa com uma educação mais rigorosa tende a ter uma análise mais rigorosa. Pessoa com uma educação mais progressista tende a ter uma análise mais progressista. Tende, nem sempre. Às vezes a situação é muito diversa. A pessoa teve uma educação muito rigorosa e ela vai ser muito mais progressista, justamente por causa disso. Mas a ideologia forja o intérprete. E nós temos que tentar nos despir, porque a ideologia, ela leva a uma preconcepção. E quando nós temos uma preconcepção de um fato, nós já vamos tender a analisar determinada conduta, analisar determinada norma para preencher a nossa tese, porque nós já temos essa pré-compreensão. Isso faz com que muitas interpretações sejam equivocadas, erradas, por causa dessa pré-compreensão. Temos de todas as maneiras nos despir disso, partir da norma, partir do fato, para uma hermenêutica correta que nos leve a uma conclusão. Não podemos ter uma conclusão feita e analisar fato e norma para chegarmos àquela conclusão, fazermos uma interpretação aos avessos, não é possível. Partirmos do fim para o início, não é assim. Qualquer interpretação nesse sentido vai ser equivocada e poderemos, por conta disso, termos injustiça. Tá? Legal falar com vocês, um grande abraço.